Fala, meu querido, sejam bem-vindos ao canal do Creuso. A ideia hoje é a gente começar a falar sobre os sólidos. Eu vou fazer aqui um remember, um revival, uma revisão, né, sobre o que a gente já viu sobre os sólidos geométricos. Esse conteúdo aqui, essa revisãozinha é bem quinto e sexto ano, né, mas é bem importante porque a partir das próximas aulas a gente já vai começar então a entrar no cálculo do volume e no cálculo da área lateral desses sólidos, beleza? Então, os sólidos geométricos, gente, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, né? Os grupos dos corpos redondos e o grupo dos poliedros, assim como vocês estão vendo aí na tela de vocês. Corpos redondos, assim como o nome já diz, são estruturas tridimensionais que têm partes arredondadas, tá? Pode ter parte plana também, mas são arredondadas, tá? E os poliedros, eles são formados por o que a gente chama de faces. Erroneamente a galera diz que é lado, né? Em matemática, o lado ele vai existir só nos polígonos, né? Então vou ter o polígono 3 lados, 4 lados, 5 lados, então tem o pentágono, o triângulo, o quadrilátero. Os poliedros a gente utiliza face, tá? Então, a ideia hoje é a gente estudar esses dois grandes grupos, tá? Fazer uma revisãozinha sobre os elementos deles, o que tem, colocar, falar um pouquinho sobre o nome e tal, né? Então, a gente começa estudando os corpos redondos. Basicamente, eles podem ser obtidos através da rotação de um polígono ou de uma semicircunferência, né, como vocês estão vendo aí embaixo. Então, por exemplo, se eu pego aqui um retângulo e eu dou um giro a partir desse eixo aqui, desse eixo de simetria, então eu vou formar o meu cilindro, né? A mesma coisa aqui, se eu tenho uma semicircunferência e eu rotaciono ela, poderia ser até uma circunferência completa, enfim, bem no meu eixo central aqui passando pelo centro, né, da circunferência, eu vou ter uma esfera. E se eu tenho um triângulo, também rotaciono ele pelo eixo e de um dos lados aqui, o que, que eu vou ter? Vou ter o meu cone. Né? Então esses são os sólidos que a gente chama de corpos redondos. Tá? Eles também têm elementos. E a gente vai estudar daqui a pouquinho. Nós também temos outros sólidos, né? Várias estruturas que a gente tem aí, a própria garrafinha d'água, estou sem nenhuma aqui, né? Estruturas muito doidas aí, muito mais complexas, né? Então vocês vão se deparar com essas estruturas lá quando vocês estiverem lá na disciplina de cálculo, que a gente vai precisar calcular a área, o volume dessas figuras aí. A gente vai ter que recorrer aí para uma matemática muito mais elaborada, né? É, que está dentro lá do cálculo diferencial integral. Mas, como a gente ainda está aqui no fundamental, no nono ano, no finalzinho do fundamental 2, né? Indo aí para o ensino médio, a gente vai ter que se conter nesse momento com essas estruturas mais simples, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho essa estrutura aqui, eu vou tentar, até eu acho que não está muito... Não, se eu tenho essa figura aqui, ó, ela não é bem um quadrilátero não, isso aqui faz uma curvinha, né? Se eu rotaciono ela, eu vou ter esse sólido aqui, né? Essa outra curva aqui que é delimitada por uma função, né? Se eu rotacionar, se eu pegar esse cara e rotacionar para lá, né? Opa, deixa eu voltar aqui, se eu rotacionar aqui para cá, em torno do eixo aqui, ó, eu vou ter essa figura aqui. Né? E aqui se eu tenho esse estilo bandeirinha aqui, esse quadrilátero aqui, eu pego esse eixo, rotaciono ele, não sei se está bem visível aqui, eu giro ele para cá, então eu vou ter essa figura aqui de baixo aqui, ó, né? Nas suas devidas proporções, claro, né? E essa aqui também, ó, rotaciono para cá, aí eu vou formar essa rosquinha, essa espécie de toroide aqui, não chega a ser uma toroide, né? Que não vai ter um espaço ali vazio no meio. Ok? Beleza? Então, isso aqui é uma aula mais introdutória, a gente não vai ver tanta matemática assim nessa aula, é mais a matemática para a gente relembrar dos elementos, ok? Então vamos lá. É importante que cada elemento, cada figura, cada sólido, vocês conheçam muito bem esses elementos, tá? Então vou começar pela esfera. A esfera, de certo modo, ela é complexa, mas ela é simples porque ela vai ter um único elemento. Com um único elemento da esfera, que é o nosso raio, ok? Que é o nosso raio, a gente consegue saber
oxi, a gente consegue saber tudo da esfera, tá? Então aqui é o centro, né? Então o único elemento da esfera que eu preciso saber é o raio. É claro que lá na circunferência a gente estudou raio, corda, diâmetro, um monte de coisa. Mas para a esfera com o raio eu já sei. Área superficial, sei volume, tá? Saber tudo. Próxima figura é o cilindro. O cilindro, como ele tem faces, aqui pode ser face, não, aqui bases circulares, né? A base inferior e a base superior, que elas vão ser congruentes, essas bases, né? Senão também não é cilindro. Eu vou ter um raio aqui, vou abreviar para R, né? Só que eu também vou ter um outro elemento aqui que vai ser a altura, que geralmente a gente representa o que? A letra H, tá? Então, para um cilindro eu tenho o raio tem altura, beleza? E para o cone, que é mais chatinho, eu tenho mais coisas, né? Então, o que eu tenho no cone? Bom, essa parte circular, óbvio. Essa parte circular aqui, óbvio. Que eu tenho que ter o quê? Que eu tenho que ter um raio. Então, eu tenho um raio. Eu vou ter também do vértice aqui do cone até exatamente no centro, o que a gente chama de altura, tá? Aqui vale evidenciar que é 90 graus aqui ortogonal, né? Então altura H. E eu tenho mais um elemento que é exatamente, tá? Esse cara aqui do lado que lembra o triângulo, tá? Que lembra aqui a hipotenusa de um triângulo, né? Ele recebe um nome, ele recebe o nome de geratriz. Inclusive esse nome em matemática é usado para várias, né? É o nome que você já viu aí. Recebe o nome de geratriz, tá? Desculpa aí. Então, para a esfera eu tenho só o raio, para o cilindro eu tenho o raio da base e a altura, a base aqui tanto faz se é superior ou inferior, tá? E para o cone eu tenho meu raio, eu tenho a altura e tenho a geratriz. Em algum momento a gente vai, né, ver e tal, falar um pouquinho sobre eles. A ideia aqui é resgatar todos esses conhecimentos, essas palavras, esses vocabulários, porque você está pensando aí depois fazer um Enem, fazer um IFSC, fazer, sei lá, um vestibular. É importante que você tenha um vocabulário vasto dentro de matemática, que às vezes até você conseguiria calcular ou determinar ali, mas como você não sabe o que aquela palavra significa, aí tu dá uma patinada nas questões, beleza? Bom, a gente estudou a primeira família, que é a família dos corpos redondos. Agora a gente vai estudar as famílias dos poliedros. Como o nome já diz, poliedros, né? Poli são vários, né? Edros tem a ver com face, aquilo que eu já tinha falado para vocês. Então, os poliedros é essa estrutura tridimensional que ela é composta por faces, tá? Então, ela tem que possuir essas faces aí, faces planas, beleza? Então tem uma série aí de poliedros. Claro que a gente não vai estudar todos eles, a gente vai estudar também os poliedros mais simples, os poliedros que a gente pode categorizar. Então, também dentro dos poliedros é interessante que a gente consiga, que a gente entenda as duas famílias básicas dos poliedros, que são quais famílias, crianças? As famílias, lembra lá do quinto e sexto ano, as famílias dos prismas e as famílias das pirâmides, ok? Então, o que é que caracteriza um prisma? Um prisma, então, é esse poliedro, ou seja, ele é formado por faces, só que as laterais dos poliedros, as faces laterais aqui, são necessariamente retângulos, são formados por polígonos retangulares, beleza? Então, as faces são retângulos. A base não, aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho um prisma de base triangular, tenho um prisma de base aqui, que ele está falando quadrangular, mas é retangular também, mesma coisa. Aqui eu tenho uma base que é um pentágono, então ele é de base pentagonal. E aqui um hexágono de base hexagonal e assim por diante. Se fosse 8, octogonal e assim por diante, tá? O que é legal a gente ver nos prismas? Os elementos deles. Aí vocês têm que saber, brother, não pode esquecer, não pode confundir Jesus com Genésio. Acho que a primeira coisa que a gente tem que saber são os vértices, tá? Vértices. Quantos vértices eu tenho aqui nesse meu prisma de base
triangular. Então eu tenho, ó, o vértice é a quininha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, vértices são 6, né? Depois a outra coisa que é interessante são as arestas. Lembram o que são as arestas? As arestas é o que geralmente se chama aqui de linha, né? É essa intersecção, a gente pode pensar que é essa intersecção entre dois planos, né? Essa parte comum que envolve esses dois planos que vai ser formado realmente por uma reta aqui, né? No caso aqui está tracejado, porque isso ficaria do lado de trás, né? Como se você fosse aqui o Superman tendo uma visão ali, além do alcance ali, uma visão raio-x, né? Na parte de trás. Então a gente coloca tracejado quando a gente não conseguiria ver, tá? Quantas arestas? Então tem 3 em cima, 3 laterais e 3 embaixo. 3 vezes 3, 9. Então tem 9 arestas. E, claro, as faces, né, que é o principal que dá o nome para os poliedros, né? Então, a quantidade de face. Esse meu prisma tem 3 faces laterais, uma superior e uma inferior. Então, eu tenho 5, né? Tá? Então, daqui para frente é legal a gente ver aqui para os outros. Vou fazer essa contagem, né? Só vou abreviar para vértice, aresta e face, beleza? Então, quantos vértices tem aqui esse meu prisma de base retangular? Alguns recebem nome especial. Esse aqui é comum a gente chamar de paralelepípedo, né? Muito comum, tá? Então, primeiro vértice. Quantos vértices? Então, 1, 2, 3, 4. 4 em cima, 4 embaixo. Então, tem 8. Né? Arestas. Quantas arestas a gente tem? Arestas, então, tem 4 em cima, 4 do lado e 4 embaixo. Né? 4 vezes 3 é 12. E faces. Tem uma em cima e embaixo, 4 laterais. Então, tenho 6. 6 faces. Beleza? Mesma coisa agora aqui para o prisma de base pentagonal, né? Então, vértices. Já deu de sacar aqui quantos eu tenho? Eu tenho 5 em cima, 5 embaixo, então eu tenho 10. Arestas, eu vou ter 5 em cima, 5 do lado, 5 embaixo. 5 vezes 3 é 15. E por fim, número de face, eu tenho 1 em cima, 1 embaixo e 5 laterais. Então, 7, né? 5, 6, 7. Esse aqui mais chatinho. A quantidade de vértices que eu tenho aqui, eu vou ter 6 em cima, 6 embaixo. Então tenho 12. Né? Aresta. Tenho 6, desculpa. 6 em cima, 6 do lado, 6 embaixo. 6 vezes 3 é 18. E por fim, face, eu tenho 6, 7, 8. Beleza, rapaziada? Isso aqui, quando eu tô dando aula lá pro quinto ano, a gente monta uma tabelinha e eu peço para eles perceberem se tem alguma relação entre esses números aqui. Depois a gente vai ver essa relação, né? O que é essa relação. Então, a família dos prismas é isso aí, tá? Depois a gente vai estudar as famílias das pirâmides, né? E nas pirâmides, claro, o que acontece aqui, o que diferencia, né? A pirâmide ela vai ter uma base só, tá? Então ela tem essa característica de ter uma única base. Então, ela também vai ser classificada de acordo com a sua base. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma pirâmide de base triangular. Né? Então, quantos vértices eu tenho? Vértices, aresta e face. Quantos vértices eu tenho nessa pirâmide? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Opa, tem 4 vértices. Arestas. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E faces, eu tenho 1, 2, 3, 4, que tem uma lá atrás. Beleza? E como esse cara tem 4 faces, alguns deles, né? Nesse caso, 4, prefixo para 4 é tetra, né? Então ele comumente a gente pode chamar esse cara também de tetraedro, um segundo nome, né? Assim como, sei lá, um paralelepípedo com todas as arestas congruentes a gente chama de cubo, né? Então esse aqui também tem um nome um pouco especial. Aqui eu também tenho agora uma pirâmide de base quadrangular, né? Ou retangular. Essa pirâmide ela é então vértice. Quantos vértices em aresta? E face. Face ficou meio zoado, mas tá lá.
Vértices, eu tenho 4 embaixo e em cima. Então 5. Arestas, eu tenho 4, 4, tenho 8. E face, eu tenho 5, né? 1, 2, 3, 4 e 5 ali embaixo. Então 5 faces, tranquilo. Aqui de base pentagonal. Brother, essas outras aqui eu vou deixar com vocês, né? Coloca aí, ó. Né? Quanto que tem aqui, quantos vértices tem, quantas arestas tem, quantas faces tem. Dá uma pausazinha aí, né? Faz o cálculozinho aí pra gente ver. O que acontece, né? Ao estudar aí, então, esses meus poliedros, né? A gente vai acabar chegando em alguma conclusão, né? Vamos fazer mais isso aqui, então. Ó. Por exemplo, o número de vértices, né? Eu vou ter aqui 5 mais 1, 6, pô, quer dizer, sempre, né? Uma mais que a base aqui nas pirâmides. Com certeza que a base triangular tem 4, uma a mais. Que a base é retangular tem 5, uma a mais. Que a base é pentagonal tem 6, uma a mais. Então a gente vai começando a achar uma relação entre esses sólidos, né? Aqui a quantidade de aresta, quantas vão ter? Então eu tenho 5 embaixo, 5 do lado, vou ter que dar 10, né, brother? Face, eu vou ter 5 do lado com mais uma 6, né? Então olha só, aqui já tem uma característica um pouco diferente dos prismas, né? Ó, o número de vértices e o número de face, eles são os mesmos, ó. Estão percebendo? Né? E a quantidade de aresta, ó, em relação à face nesse caso aqui o que? Nesse caso aqui, opa, deu 2 unidades. Nesse caso aqui, né, a gente vai encontrar uma relação aí, tá? Já vou falar já dessa relação. E por fim aqui, então, a gente tem a pirâmide de base hexagonal, número de vértices. Eu tenho 6 com mais um, 7. Beleza? Foi vermelho mesmo. Arestas, eu tenho 6, 6, eu tenho 12. E faces, eu vou ter o quê? Ter 6, 7. 7 faces, tá? Então, o que acontece? Tem um cara que estudou isso aqui há bastante tempo, né? O nome dele era Euler, né? A galera fala que Euler, suíço, né? Quem estuda matemática vai ouvir falar muito desse cara, né? Também vai escutar, vai falar sobre a relação de Euler, às vezes vai aparecer uma outra relação, né? Mas essa aqui é a relação voltada para então os poliedros, beleza? Então o que o Euler lá nos estudos dele ele observou? Ele observou que em qualquer poliedro, se você somar um número de vértices mais um número de face, é exatamente a quantidade de aresta mais 2 unidades, né? Então aqui eu tenho 2 exemplinhos para a gente ver. A ideia também não é me alongar muito, porque isso aqui é uma revisão, mas por exemplo, né? Se eu pegar esse prisma de base retangular aqui, eu posso chamar de paralelepípedo, tem gente que vai chamar de cubo, mas cubo eu não sei se todos os lados, se todas as arestas têm o mesmo tamanho. Tá, ó, olha só, eu mesmo estou fazendo a gafe, eu falei que era lado, né? A gente tem essa tendência de chamar de lado, mas não é lado, é aresta ou face, tá? Essa risquinho aqui é aresta, e se tu estiver contando esse cara aqui é face, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Quantas faces ele tem? Tem 6, né? Lembra que eu falei que esse cara aqui, como tem 6 faces, também pode ser chamado de hexaedro, tá? Então 6 faces. Arestas eu tenho 12, vértices eu tenho o quê? Eu tenho 8. Então olha só, se eu somar vértices mais faces, se eu somar esses caras aqui, eu vou ter 14, não é isso? Então, vou até colocar aqui, ó. Eu vou ter 8 mais 6. Isso vai ser a quantidade de aresta 12 mais 2. De fato, 8 mais 6 é 14. 12 mais 2, 14, bateu. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de um prisma e aqui de uma pirâmide, né? Ó, se eu somar o vértice e face, eu vou ter 6 mais 6, isso aqui tem que dar 12, né? Arestas quantas eu tenho? Eu tenho 10, mais o 2, que é da relação ou da fórmula, eu consigo chegar nessa igualdade. Então essa igualdade aqui é interessante a gente saber. Ah, precisa decorar, Cleus, tal. Pô, brother, se tu souber um poliedro e tu aplica uma relação entre eles, eu acho que já fica memorizado, né? Mas então é importante, né? Às vezes cai aí, né? No Enem da vida, no vestibular.
E para fechar essa parte dos poliedros, existem esses poliedros que são chamados poliedros de Platão. Platão acreditava-se que na natureza tudo era constituído, poderia ser constituído pelos elementos primordiais, né? Os elementos é, os primeiros, né? Então, o que o Platão fez? Ele associou cada elemento a um sólido, e esses sólidos eles são classificados de acordo com a quantidade de faces que ele tem. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele é a nossa pirâmide de base triangular. Se você for ver, ele tem quatro faces. Então, o prefixo para 4 é tetra, né? Edro é porque ele é um poliedro. Então, tetraedro, esse cara é associado ao elemento fogo. Beleza? Depois aqui, o que eu tenho? Eu tenho o meu hexaedro. Por que hexaedro? Aqui não está aparecendo, né? Teria que ter o tracejado, claro, é uma arte, né? Teria que ter o tracejado aqui, né? Tal. Mas ele tem 6 faces, né? O prefixo para 6 é hexa. Depois o edro, para dizer que é um poliedro, e ele é associado à terra. Beleza? Depois eu tenho o octaedro, né? Que também está faltando aqui atrás. Eu não vou saber fazer esse negócio aqui não. Mas teria aqui, né? Ah, eu aqui, brother. Ó, uma coisa mais ou menos assim, sei lá. Teria aqui essa parte que está atrás, né? Então, octa é prefixo para 8, né? Então, de novo, o edro. Ele é associado ao ar, que lembra lá o Avatar, né? Terra, fogo, vento, sei lá, que vento, que ar, enfim. Nada a ver. Tá? E depois eu tenho aqui o nosso colega dodecaedro. O dode é prefixo para 12, tá? Então ele tem 12 faces, esse cara. Associado ao universo, bem complexo, né? Desenhar esse cara aqui é treta. Beleza? E por fim, a gente tem o nosso icosaedro. Ico é prefixo para 20, tá? São 20 faces esse cara tem aqui. Beleza? 20 faces associado ao elemento água. Aí, ó, bem estilo Avatar mesmo. Bom, essa é uma ideia bem antiga, né? Beleza? Então tá aí. Aqui eu tenho então quantidade de vértices, fácil, se vocês quiserem contar, lembrando que tem que estar ligado que tem a parte de trás aqui nesses desenhos que não estão sendo, né, não estão sendo só pelo desenho, fica difícil, né? Quando chega aqui no dodecaedro fica um pouco mais difícil aqui da gente conseguir entender. Então, formado aqui por pentágonos, né? Aqui as faces são pentagonais, aqui o icosaedro são faces triangulares. Então aqui tem o número de faces. Aqui é legal de repente você verificar a relação de Euler, né? Que vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então verifica aí e vê se funciona, né? Pega lá, ó, vértice mais face, quanto é que esse cara aqui? Ele é 8. Não é? Então vamos lá. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Quanto que é o vértice? Quanto que é a face? É 4. Quanto que é o vértice? É 4. Quanto que é a aresta? É 6. Mais 2 bateu, aqui deu 8? Deu, Creus. Aqui também deu 8? Deu. Então, a gente poderia colocar uma incógnita aqui nesse cara. Poderia, né, falar para vocês, ó, qual que é o sólido que é formado por 4 faces, 4 faces, 4 vértices, né, e quantas arestas ele possui. Então, substitui aqui na relação a gente conseguiria encontrar. Você pode estar fazendo aí para as outras aí, né? Então, o octaedro, que são 8 faces, aqui no cubo são 6, ou hexaedro, também tem o nome, dodecaedro, que é 12, e icosaedro, que é 20. Ah, tá até aqui embaixo. Tá? Beleza? Então tá aí. Tá? Aqui, sem mais delongas, é importante a gente também ter um pouco dessa visão, que é a planificação dos nossos sólidos. Alguns a gente não consegue uma planificação, por exemplo, né, esfera ali, a gente não consegue planificar ela tipo 100% ali. O que a gente faz é uma projeção. Inclusive isso é um dos problemas para a gente construir um mapa que seja fidedigno, né? Eu tenho algumas projeções, se você está interessado, pesquisa lá sobre as projeções do mapa. Tem uns que usam projeção cilíndrica, outros que usam projeção cônica, e daí faz com que
algumas partes elas têm uma distorção, né? Então, geralmente ali a parte do equador tem menos, né? E para os polos vai tendo uma maior distorção, tá? Mas aqui a gente está falando da planificação dos poliedros, tá? Então, dos poliedros aqui, ó, por exemplo, que eu tenho um prisma de base retangular, na hora que eu planifico, imagine que isso aqui é uma caixinha de pasta de dente, tu cortou lá e tal, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar nesse formato aqui, né? Isso aqui é importante para depois, no futuro, a gente saber, por exemplo, calcular a área superficial desse poliedro. Então, por exemplo, como ela é formada por 1, 2, 3, 4 retângulos aqui e mais aqui, poderia ser dois retângulos, eu vou chamar aqui dois quadrados aqui, tá? Então, calcular a área de 1, multiplico por 4, calcular a área desse, multiplico por 2, depois eu somo. Pronto, calculei a área superficial. Isso aqui é bem comum, tá? Em questões que envolve presente. Ah, eu tenho presente, eu quero comprar uma embalagem, qual que é o mínimo que eu vou gastar para conseguir cobrir essa caixa? Sei lá, uma caixa de sapato, quero comprar lá um papel para embrulhar. Então ele precisa ter pelo menos a área do presente ali, né? Um pouquinho mais até para passar o durex, né? Mas enfim, fica aí a dica. Aqui então a área do meu tetraedro ou da do pirâmide de base triangular, né? Na hora que eu planifico esse cara, ó, tem esse cara aqui, né? Esse cara, quem que é? Eu pego aqui a minha pirâmide de base hexagonal, né? Então tem que ter faces aqui, eu tenho que ter 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a minha base, que é um hexágono. Então tá lá, planificado. Então, se eu quisesse calcular essa área, eu ia ter que calcular a área de um triângulo desse, multiplicar por 6 e depois somar com a área do hexágono. Lembrando que a área do hexágono tal, tudo isso aí já está na aula passada, né? Nas outras lá eu já conversei, a gente vai... Aí tem o apótema, um monte de coisa, né? Então, legal. Aqui eu tenho meu cubo, né? Só calcular uma face e multiplicar por 6, no caso aqui, se for um cubo mesmo, né? Poderia ser sei lá, um prisma, né? Um prisma de base retangular. Aqui outra pirâmide, pirâmide de base quadrangular ou retangular, tá aqui, beleza? Aqui uma pirâmide de base pentagonal, sai a estrelinha na hora que a gente monta tudo, né? Fica muito doido isso aqui, então, legal também. Tem esse cara aqui que também seria a minha versão de não aqui de um cubo, né? Mas aqui com que se a gente quisesse construir, aí tem essa sobrinha que é para colar e tal, né? Mas a ideia é essa daí. E por fim, então meu cilindro, tá? Então se eu pegar meu cilindro, eu consigo planificar o cilindro? Consigo. Então aqui eu vou ter um retângulo aqui bem importante, tá? Então essa base está aqui em cima, essa outra base está aqui. Essas aqui envolvendo cilindro é bem comum, porque o cilindro é o formato de um copo, né? Ah, peguei um copo, enchi com água, calcular o volume, calcular a área lateral, a área da base, enfim. Bastante, isso aí cai bastante, né? Então esses conceitos aí, eles são importantíssimos, né? E por fim, rapaziada, aqui é só pra gente, eu coloquei a planificação, e a gente tem que descobrir qual é o sólido. Aí eu deixo aí pra vocês, vou fazer alguns, né? Então bem fácil, o A aqui, qual que é? É o cubo, né? E o próximo ali, o item B, que eu tenho que, opa, base é triangular, então tem uma pirâmide de base triangular, tem 4 faces, também conhecido como tetraedro, beleza? Aqui o que que eu tenho? Bati, né? Olhei esse, puxa, eu tenho um prisma, né? Prisma de base hexagonal, beleza? Aqui eu tenho um cilindro, acabamos de ver. Aqui, prisma de base pentagonal aqui, próximo, prisma de base triangular, paralelepípedo, esse cara aqui, beleza? Aqui eu tenho o quê? Que figura é essa? Que é um cone, né, rapaziada? Você pega um cone, você abre, né? Tem a mão aqui fazer um cone. Então tá aí. Você abre esse cara aqui, ele é meio que um leque, né? E a base circular tá aqui, tá? Às vezes não dá de ligar leque com terra, mas tem que ter essa noçãozinha. Beleza? E deixa os outros aí para vocês tentarem descobrir, bem simples, bem fácil, tá?
Então a ideia hoje é isso aí, é uma aula de revisão, é uma aula praticamente do quinto e sexto ano, tá? Isso aqui, mas a partir das próximas então a gente já começa a estudar os outros elementos, como áreas laterais, o cálculo, né, da área lateral e principalmente o cálculo do volume, tá? Vai surgir outras figuras aqui que vai ser o tronco, né, tronco de pirâmide, tronco de cone. Então nas próximas aulas aí a gente vai avançando, beleza? Deixa o likezinho pro Creus, afinal de contas quem gosta de matemática sou eu e tu, né? Vale a pena aí, deixa um likezinho pra nós, fortalecer o canal e até a próxima aula. Valeu, fui, abraço!